Olá, eu sou o Roberto Chagas e está começando aqui mais um podcast do Roberto. E hoje eu quero responder uma pergunta que me fizeram sobre os motivos que levaram para Moisés não entrar na terra prometida. Uma pergunta muito boa e nós vamos estar vendo aqui se esse motivo foi apenas dele bater na pedra quando o povo pedia água ou se teve outros motivos. Porque a pessoa que me perguntou achou que Deus foi muito duro com ele neste momento, quando ele bate na pedra e diz que nem ele nem Arão irão mais adentrar, participar da terra que mana leite e mel. Mas antes, porém, eu lhe peço, siga meu canal, deixe a sua pergunta, deixe um joinha, para que você não perca nenhum vídeo que eu posto todas as semanas. Compartilhe com seus amigos. Fique aí com a vinheta do programa e eu já volto. Então vamos lá. A pergunta que me fizeram foi esta: Deus não foi muito duro com Moisés e com Arão para poder não deixar, não permitir que eles adentrassem a terra que mana leite e mel apenas por bater na pedra? Vamos entender algumas passagens de Moisés e o que aconteceu para que Deus ficasse tão irado com Moisés e Arão por esse motivo. Pois, na verdade, ali ocorreu uma desobediência da palavra de Deus. Então, vamos ler primeiro algumas passagens, onde se encontra no livro de Êxodo. Lá no capítulo 4, nós já vemos que Deus concede a Moisés poderes para que Moisés possa usar desses poderes, operando milagres, operando maravilhas, para que o povo e o faraó vissem que havia um Deus que iria fazer maravilhas para tirar e fortalecer o povo que estava ali escravo. Então, esses poderes que foram dados a Moisés, eles seriam manifestados agora por toda a sua vida. E Moisés, ele começa a fazer muitas coisas ali, não somente as pragas, que Deus usa ele e Arão para tirar o povo e mostrar ao faraó no Egito que havia um Deus poderoso, mas também durante a sua passagem pelo deserto. Mas, chegando no deserto, no capítulo de Êxodo de número 17, o povo começa a reclamar com Moisés, pois naquela época, por mais que Moisés tivesse sido usado por Deus de uma forma maravilhosa, o povo começa a reclamar, começa a deixar não somente Moisés muito atarefado com tantas perguntas, com tantos questionamentos, mas também reclamando de Deus ao mesmo tempo. E ali eles reclamam sobre a falta de alimento e a falta de água. Então nós vamos ver aqui no Êxodo capítulo 17, no versículo 5, que Deus fala assim para Moisés: Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel,
e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciões de Israel. Então nós vemos aqui que nessa primeira reclamação do povo, quando Moisés é ordenado por Deus para ir até o Monte Horebe e ferir a pedra, que dali irá sair água, para matar a sede, saciar a sede do povo, Deus diz a Moisés para ferir a pedra, ferir a rocha. Ele chega até este local com os anciões, bate na pedra e a água sai. Até nesse momento, até nesse interim, nós vemos que Moisés ele começa a enfrentar uma série de problemas, uma série de obstáculos com o próprio povo, com várias reclamações. E o povo começa a procurar Moisés constantemente, fazendo reclamações, reclamando no dia a dia das coisas que estão acontecendo com eles, para que Moisés tomasse uma posição, tomasse ali uma certa situação para resolver estes problemas. Chegando ali a um momento que o sogro de Moisés, Jetro, leva até Moisés a sua família. E ele permanece, Jetro permanece com Moisés ali no deserto durante alguns dias, algum tempo. E Jetro, percebendo que Moisés está atarefado, Jetro percebendo que Moisés está sobrecarregado com assuntos que outras pessoas poderiam resolver, ele percebe, ele tem a percepção, por ser um sacerdote, por ser um homem de muita experiência, pois ele também, na onde vivia, ajudava outros anciões a resolver problemas do local onde ele morava. E agora Moisés está na mesma posição que ele. E Jetro tem a percepção que se Moisés continuar daquela forma, respondendo a todas as questões, tomando todos os problemas para si, atendendo a todo mundo com problemas grandes e problemas pequenos, ele poderia ficar estafado, poderia ficar nervoso de uma hora para outra e perder ali, muitas vezes, o controle de si, porque é isso que acontece com aquela pessoa que começa a ter que resolver muitas questões, onde muitas vezes algumas famílias podem ali aparecer para Moisés mais de uma vez no dia ou na semana. E isso vai trazendo para a liderança um certo staff, vai trazendo para a liderança, além dela ficar estafada, ficar cansada com essa situação, ela começa a não reagir corretamente, ela começa a não pensar corretamente. E Jetro começa a perceber isso, e ele alerta Moisés, para que Moisés levante entre as tribos, já que já havia a separação de 12 tribos, pessoas mais velhas, com experiência, que pudessem resolver umas questões menores e auxiliar Moisés. As maiores vinham até Moisés e ele resolveria os problemas mais graves. Mas os problemas menores, os próprios anciões, as lideranças que seriam levantadas por Moisés, iriam resolver essas questões. E Moisés faz isso. Mas ele já vai ali suportando muitas situações, principalmente com parentes, onde o próprio Corá começa a fazer uma série de coisas com Moisés. E isso vai fazendo com que Moisés vai sempre colocando ali o povo em primeiro plano, onde Deus quer sempre tomar uma posição e Moisés defendendo o povo. Então Moisés, ele estava já atarefado com muitas coisas, onde ele começa a interceder, a rogar a Deus, a pedir para Deus que perdoasse o povo devido aos erros que aquele povo vinha cometendo, das murmurações.
E isso vai trazendo uma determinada série de tarefas para Moisés. E essas tarefas acabam fazendo com que ele se sinta até fora de uma pessoa escolhida por Deus. Ele fala com Deus pedindo que Deus pudesse escolher outra pessoa que não fosse ele, porque ele acha que o fardo dele está muito pesado. Mas Deus não fala nada com Moisés sobre essa questão. Deus apenas vai dando ordens a Moisés para que ele possa dar continuidade como líder daquele povo. Onde nós chegamos em Números, no capítulo 20, onde chega a pergunta da pessoa que me fez sobre essa questão. No capítulo 20, Moisés fere a rocha a partir do versículo 7, para que as águas saiam. Mas não era para ele ferir, não era para ele chegar e bater na pedra. Vamos compreender um pouco essa questão aqui, lendo o versículo 7. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e a seus animais. Então nós vemos que nesta outra parte, porque o povo ele estava passando sede. No deserto é normal você acabar a sua água e não encontrar água para beber. Encontraram uma água que não estava boa o suficiente, reclamaram. Moisés pegou uma vara, Deus ordenou para jogar uma vara, e aquela água amarga virou uma água boa. Feriu a pedra, batendo nela, a água saiu. E agora, neste momento, nessa terceira reclamação do povo, Moisés é ordenado a Deus para que ele fosse, Arão e todo o povo, até a rocha e falasse com a pedra. Era para somente falar. Mas como Moisés estava com a cabeça quente de tanta reclamação, de tanta coisa que o povo falava com ele, de tanta lamúria que esse povo ficava o dia e noite reclamando com ele, talvez ele não tenha se lembrado que Deus não falou para ele bater na pedra como ele fez da outra vez, pois ele já havia colocado uma situação onde ele chegou e bateu na pedra. E agora Deus fala para ele falar com a pedra. Então eu acredito que, lendo aqui essa passagem, que a cabeça de Moisés estava quente, pois ele chega a reclamar da situação. Porque olha aqui o que ele diz para o povo. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Antes dele bater na pedra, ele chama todo o povo de rebelde. E isso é uma fala de uma pessoa que está muito contrariada com o povo, e não é de agora, que não faz pouco tempo que eles estão falando no ouvido dele e deixando ele nervoso, deixando ele chateado. Então eu acredito que Moisés, neste momento, quando ele fala com o povo chamando ele de rebelde, ele está descarregando toda a sua ira daquele povo rebelde que só vive reclamando. E ele não se lembra que Deus, dessa vez, não pede para ele bater na pedra, e sim falar. A única coisa que veio na mente dele é: se da outra vez eu bati na pedra, eu vou bater novamente. E chega ali e bate na pedra novamente, com muita raiva. E isso faz com que Deus não se agrada, porque Deus queria que Moisés obedecesse
obedecesse aquilo que ele ordenou. E Moisés não obedece. E é neste momento que Deus fala tanto para ele como para Arão. Olha aqui o que Deus diz, ó. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me creste a mim, para me santificar. Olha só. Para não me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso não metereis esta congregação na terra que eles tenham dado. Nesse momento, Deus fala para Moisés e todo aquele povo que eles não pisariam na terra que mana leite e mel. Depois de tudo isso que aconteceu aqui, ainda vai tendo mais passagens, vai acontecendo mais coisas, onde chega um momento que Moisés procura ali falar com Deus, está lá em Deuteronômio, onde Moisés procura falar com Deus para que Deus possa voltar atrás disso que Deus tomou a posição em Números no capítulo 20. Ele pede para Deus que Deus possa perdoá-lo, perdoar Arão. E Deus fala para Moisés: Moisés, basta, não converse mais comigo sobre esta questão. Eu não quero mais saber sobre esta questão. Então nós temos que compreender e entender que quando Deus fala uma coisa, tem que ser feita. Mas vamos também compreender uma situação. Moisés e Arão não pisaram na terra prometida, mas eles foram para a glória. Eles foram recolhidos por Deus. Eles subiram aos céus. Eles não perderam seu galardão. E isso é importante. Por mais que Moisés não tenha pisado, ele só viu a terra prometida, ainda assim, eles foram condecorados com a salvação. Então, nós temos que compreender essa questão. Moisés não foi abençoado como todos os descendentes que saíram ali de escravos do Egito, mas ele foi acolhido por Deus como um homem que fez a vontade do Pai, de uma certa forma, que ele teve a sua salvação. O que você achou desse podcast? O que você achou desse vídeo de hoje? Se você gostou, está aparecendo aí a minha rede social. Me siga, dá um joinha aí, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos. É muito importante para mim que você possa fazer isso. Pois quanto mais você comenta, quanto mais você compartilha, deixa o seu feedback, o YouTube vai colocando o meu canal um pouquinho acima. E eu preciso de vocês. Quem estiver me seguindo, eu vou seguir também. Faça a sua pergunta e eu terei prazer em responder no próximo vídeo. Até lá!